Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 91. Até alguém que se move na velocidade da luz chega atrasado em Contra-Almirante Borsalino. Darin tremeu enquanto estendia a mão, tentando agarrar uma fenda na parede de pedra para se firmar, mas não conseguiu. Gotas grossas de sangue pingavam na neve branca, transformando-se em manchas vermelhas brilhantes como flores de ameixeira. Ele sentia o gosto metálico e abrasador do sangue nas costelas e pulmões destroçados. A enorme perda de sangue deixará sua mente confusa, e ondas de dor excruciante percorriam cada músculo e osso de seu corpo, atingindo-o repetidamente. No entanto, apesar do rosto pálido, ele ainda conseguiu sorrir e falou em tom provocador. Se você tivesse demorado mais, eu poderia ter que registrar uma reclamação na sede. Borsalino coçou a cabeça como se estivesse preocupado e levantou as mãos em sinal de rendição simulada. Bem, o que posso dizer? Ele se virou para o moreno Birndiwold e sorriu lentamente. Faz tempo que não nos vemos, Birndiwold. Parece que você se recuperou bem. Você tem um corpo de monstro. Seu pirralho, você está pedindo por isso. Os olhos de Birndiwold brilharam de fúria. Num piscar de olhos, ele desapareceu de vista. Em um instante, ele reapareceu ao lado de Borsalino, seu punho envolto em Haki caindo como uma montanha, varrendo com uma rajada de vento. Mas mais velocidade 100 vezes maiores. Estrondo. Um sabre de luz dourado se materializou de repente e bloqueou o soco de Birndiwold. A violenta onda de choque da colisão se espalhou, fazendo a neve voar num raio de 100 metros como um tornado. Faíscas explodiram onde a espada e o punho se chocaram, iluminando o rosto de Borsalino por trás de seus óculos de sol. Bem rápido, hein? Besteira, rosnou Birndiwold. Sua figura tremulou novamente, aparecendo à direita de Borsalino. Firmando um pé no chão, ele girou a cintura e desferiu um forte chute em direção à cabeça de Borsalino. Borsalino ergueu o braço para bloquear. Ouviu-se um baque surdo, e no instante seguinte, seu corpo se transformou em um raio dourado e disparou em direção às montanhas distantes. Bum! Uma explosão massiva irrompeu pela encosta da montanha. O estrondo ensurdecedor de rochas em colapso ecoou enquanto neve e detritos caíam em uma avalanche estrondosa. Ao ver o golpe, Birndiwold não hesitou. Irradiando intenção assassina, ele investiu contra Darin. Se ele eliminasse esse pirralho da marinha, a interferência do Dendemoshi desapareceria. Então ele poderia contatar o navio pirata em patrulha e escapar. Mas no instante seguinte, partículas de luz se reuniram atrás dele novamente. Isso doeu muito. Mas ei, você já levou um chute na velocidade da luz? Uma luz dourada ofuscante brilhou atrás da cabeça de Birndiwold. Um pé vestido em couro branco, envolto em luz ofuscante, rasgou o ar e mirou em seu crânio. Birndiwold vislumbrou o capitão da marinha a poucos centímetros de distância. Rangendo os dentes de frustração, ele mal conseguiu usar Soru para recuar. Bill, o chute errou. O raio dourado cortou o ar e desapareceu na selva. Um momento de silêncio. Bum! Uma explosão colossal seguida por um clarão de chamas vermelho-alaranjadas irrompeu no céu. A bola de fogo consumiu uma vasta faixa de floresta instantaneamente. A forma de Borsalino reapareceu, ainda com aquele sorriso provocador característico. Mas Darin notou um leve tremor em sua mão direita. Claramente, embora Borsalino fosse poderoso naquele momento, ele ainda não era a força infinita vista na história original. Receber um golpe com força total, infundido com Haki de armamento do Birndiwold, claramente teve um preço alto. Você está bem, Contra-Almirante Borsalino? Darin perguntou com um meio sorriso. Borsalino deu de ombros impotente e apontou para Birndiwold, que havia reaparecido a 100 metros de distância. Afinal, aquele cara é o destruidor de mundos. De repente, rugidos distantes de artilharia ecoaram no litoral, e a expressão de Birndiwold escureceu. Daquela direção, um enorme navio de guerra da marinha avançava em direção ao porto. Fuzileiros navais de elite, com rostos sombrios, saíram do convés, invadindo a costa em chamas e lançando um ataque final contra os piratas sobreviventes do bombardeio da frota Mar do Norte. Ao mesmo tempo, uma figura imponente saltou da proa do navio de guerra, com seu manto largo esvoaçando atrás dele. Usando o Gepo, ele disparou em direção aos três numa velocidade estonteante. Almirante do quartel-general da marinha, a principal potência militar do governo mundial. Sengoku o Buda. O coração do Birndiwold afundou como uma pedra. Sua fuga foi completamente impedida. Ele já estava ferido, e agora com Sengoku, seu rival de longa data, e Kizaru, não havia esperança de retorno. Desculpe, Birndiwold. Você está preso. Borsalino disse com um sorriso, balançando sua espada ama no Murakumo. Não necessariamente. Birndiwold de repente sorriu horrivelmente, com os olhos ardendo de loucura. Borsalino congelou. Sengoku, ainda correndo em direção a eles, pareceu perceber algo. Suas pupilas se contraíram enquanto ele gritava alarmado. Páreo! Mas antes que as palavras terminassem, Birndiwold já havia desaparecido novamente, reaparecendo na orla da selva com uma velocidade estonteante. Barorororo! Que diferença faz quantos de vocês são? No olhar horrorizado de Sengoku, Birndiwold soltou um rugido alto e ergueu um enorme canhão sobre sua cabeça. O cano preto de quase 10 metros de comprimento, como a boca aberta de uma fera de guerra, cheirava pólvora. Tudo será destruído pelo meu poder. Eu vou esmagar qualquer coisa que estiver no meu caminho. Eu sou. Birndiwold de repente levantou a cabeça, com os olhos vermelhos, e riu loucamente.
o destruidor de mundos. Enquanto as palavras caíam, uma luz vermelha aterrorizante e abrasadora, como se pudesse consumir tudo, começou a se condensar rapidamente dentro do enorme barril. Ao ver aquilo, Sengoku sentiu um arrepio percorrer a espinha. Um pavor gelado se espalhou dos pés ao crânio. Ele tinha acabado de ver o tiro de teste do Bean de Wold através de sua mira. E se aquele poder de fogo aterrorizante fosse aumentado pelo efeito 100 vezes maior da Moa Moa no Mi, ela destruiria a ilha inteira num instante. Moa Moa 100 vezes. As pupilas de Bean de Wold se contraíram e as veias do sangue saltaram. Mas com o canto do olho, ele avistou o pirralho fuzileiro naval espancado sorrindo de repente. O garoto cerrou os 5 dedos em um punho apertado. Então, o enorme cano do canhão de repente se torceu como um pretzel. Não. Bum. Um inferno imponente subiu a milhares de metros de altura, transformando-se em uma nuvem em forma de cogumelo que escureceu o céu e irrompeu no local. Capítulo 92. O mundo caiu em um momento de silêncio mortal. Uma luz branca ofuscante envolveu tudo em um instante, seguida por uma onda de choque que explodiu do epicentro, varrendo a terra em todas as direções. Inúmeras árvores foram arrancadas pela tremenda explosão, e uma enorme bola de fogo cruzou o céu. No ar gélido, o calor escaldante deu origem a um terrível tornado de fogo carmesim que devorou tudo em seu caminho: pedras, árvores, neve, tudo reduzido a cinzas. Somente depois de um segundo inteiro, o estrondo ensurdecedor chegou aos ouvidos. Todos os fuzileiros navais ao longo da costa instintivamente se esconderam. Ao olharem para a imponente bola de fogo, seus rostos empalideceram, e seus olhos se encheram de um medo sem precedentes. Bem acima, a frota do Mar do Norte foi violentamente sacudida pela onda de choque. Os navios sacudiram e gemeram, e leves rachaduras se formaram ao longo dos cascos e conveses. Tokikaki, Gion e os outros agarraram-se firmemente às grades, com os rostos cheios de choque. Sengoku levantou um braço para se proteger dos ventos escaldantes, sua expressão congelada em descrença. Finalmente ele entendeu. Por que aquele pirralho do Darin ousou entregar um canhão tão grande para o Bean de Wold? Estrondo. A ilha inteira tremeu violentamente, como se tivesse sido atingida por um terremoto de magnitude 10. Ondas de dezenas de metros de altura rugiam pelo oceano como um dragão marinho. Então, isso também fazia parte do seu plano? Borsalino permaneceu em pé diante de Darin, com os braços erguidos paralelamente ao chão, em postura defensiva. Canalizando o aqui do armamento, ele protegeu Darin das ondas de choque persistentes da explosão. O cabelo preto e ensanguentado de Darin balançava ao vento, o sangue no canto da boca estava seco há muito tempo. Ele lambeu os lábios ressecados e sorriu. Ele queria um canhão pesado, então eu dei um a ele. Ele fez uma pausa, e o sorriso irônico em seu rosto se tornou malicioso. É claro que o presente que eu dei a ele não foi só isso. Ah? Borsalino piscou, então um sorriso estranho surgiu em seu rosto bobo de sempre. Os ventos fortes diminuíram, as chamas recuaram. Uma fumaça preta e espessa subia pelo céu, serpenteando pela neve que caía. Todos reprimiram a onda de emoções por terem sobrevivido à devastação e olharam para o centro da explosão. O terreno da ilha havia mudado completamente. Árido, carbonizado, cheio de crateras, terra queimada ainda ardendo em brasas. Num raio de 1 quilômetro, toda a neve, pedras, florestas e vegetação foram aniquiladas, completamente incineradas pela explosão. No centro da explosão, o canhão de grandes dimensões expeliu fumaça espessa. Seu cano retorcido foi rasgado, deixando um buraco enorme, e o metal derretido, agora preto e vermelho, chiou e pingou no chão como ferro líquido. Os fuzileiros navais ficaram boquiabertos, com o horror estampado em seus rostos. Porque eles viram alguém. Bean de Wold não. O que restava dele era quase irreconhecível como humano. Sua carne parecia derreter como líquido pingando sem parar. Feridas carbonizadas e apodrecidas cobriam quase cada centímetro de seu corpo. O pescoço e o peito eram os piores. Sob a carne queimada e em decomposição, as fibras musculares eram claramente visíveis. Sua garganta e traqueia expostas pulsavam levemente sob a face branca. Não havia pele intacta em seu peito. A camada externa de carne havia sido arrancada, revelando suas costelas, e através das aberturas entre elas, era possível ver as batidas de seu coração e pulmões. A visão horrível fez a pele de todos se arrepiar. De droga! Bean de Wold lutou para levantar a cabeça, com sangue escorrendo incontrolavelmente de seu corpo. Seu capacete com chifres havia desaparecido, revelando um rosto dilacerado como uma caveira. Sem pálpebras, os globos oculares cobertos de muco saltavam grotescamente das órbitas. Aqueles olhos vermelhos reviraram e finalmente se fixaram em Darin, com as veias se formando como teias de aranha na parte branca. Você planejou tudo isso. Darin cambaleou até se levantar da parede de pedra, rindo com a respiração entrecortada. Mais ou menos. Sinceramente não achei que você sobreviveria a uma explosão dessas. Os olhos de Bean de Wold ardiam de raiva. Ele arreganhou os dentes, revelando gengiva sangrenta sob as bochechas mutiladas. Impossível. Como eu pude cair nas mãos de um pirralho do Mar do Norte? Seus olhos brilhavam com intenção assassina. Ele deu um passo à frente. Mesmo que ele morresse, ele levaria esse pirralho com ele. Sengoku e Borsalino, que tinham acabado de chegar, imediatamente ficaram tensos ao ver seu movimento. Mas no segundo seguinte, Bean de Wold tropeçou e caiu de joelhos com um baque pesado, tossindo um bocado de sangue escuro. O que está acontecendo com meu corpo? Ele ofegou descontroladamente, apertando a boca com a mão em decomposição enquanto o sangue escorria por entre seus dedos, e seu rosto se encheu de descrença. Uma onda esmagadora de fraqueza tomou conta de seu corpo, deixando-o flácido e impotente. Mar, pedra do mar, quando?
Birndiwold olhou para as feridas em suas coxas, abdômen e braços, e viu claramente pequenas pedras pretas incrustadas profundamente na carne exposta. Era a concha. A respiração de Darren finalmente se estabilizou. Ele limpou o sangue do rosto e falou calmamente. Coloquei uma quantidade medida de Kairoseki no casco daquele canhão. Eu queria usar mais, mas depois de procurar por todo o Mar do Norte, foi tudo que consegui encontrar. Quando as palavras saíram de sua boca, não apenas o Birndiwold, até mesmo Sengoku se virou, olhando para ele em choque. Borsalino olhou para Darren com um sorriso. Isso sim é muito sorrateiro. O mesmo vale para você, contra-almirante Borsalino. Sengoku de repente acordou e gritou de raiva. O que diabos você estava pensando, seu pirralho? E se aquele canhão tivesse atingido meu navio de guerra? Essa concha estava cheia de Kairoseki. Se o tivesse atingido, mesmo com a defesa de Aki, seu destino não teria sido melhor que o do Birndiwold. Então eu não teria escolha a não ser rezar pela sua segurança. Afinal, erros acontecem quando se faz planos. O tom absurdamente calmo de Darren quase fez Sengoku engasgar com o próprio sangue. Esse desgraçado, esse pirralho lunático. Tenho certeza de que o contra-almirante Borsalino ficaria mais do que feliz em assumir seu lugar como almirante. Darren acrescentou com um sorriso. O rosto de Sengoku ficou sombrio. O sorriso de Borsalino congelou. Darren riu e balançou a cabeça, voltando seu olhar para Birndiwold. Então, acabou. Birndiwold, alguma última palavra? Capítulo 93. Últimas palavras, hein? Birndiwold ofegou levemente, murmurando para si mesmo enquanto seus olhos ficavam atordoados. Instintivamente, ele se virou para olhar em uma direção específica não muito distante. Lá, uma pilha de ossos carbonizados ainda fumegava, liberando nuvens de fumaça escura. Era o cadáver de Biojak, pego em uma explosão daquela magnitude, e sendo mais fraco que a maioria, ele não teve chance. Irmão! De repente Birndiwold riu. Ei, Barorororo! A curva de seus lábios se contorceu em loucura. O riso transbordou, misturado com impotência, ressentimento, desespero, uma avalanche avassaladora de emoções misturadas. 2 gotas de lágrimas vermelho-sangue escorriam de seus olhos esqueléticos, ainda presas a pedaços de carne. Pingar, pingar. Ele estendeu as mãos mutiladas e ensanguentadas. Tremendo e se debatendo, levantou-se da terra árida e árida. Ele usou cada última gota de força, cada resquício de força de vontade e determinação que restava em seu corpo quebrado, forçando-se a ficar de pé com as pernas bambas. Seus olhos percorreram Sengoku, Borsalino e os fuzileiros navais que se aproximavam com armas em punho. Com um sorriso irônico, cuspiu um bocado de sangue e finalmente fixou o olhar no capitão da marinha. E ele riu selvagem e desafiador. Este foi seu momento final. Ele se recusou a demonstrar qualquer sinal de fraqueza diante da morte. Ele deu um último suspiro e rugiu. Vamos, Darren, faça isso. Minha vida foi uma jornada e tanto. Birndiwold jogou a cabeça para trás e gritou com a voz estrondosa. Quem precisa de últimas palavras? Darren sorriu. Como quiser. Ele tirou uma moeda de prata e a jogou com o polegar. A moeda girou no ar, virando e virando. Sob a pálida luz do sol de inverno, refletiu uma série de faces. Expressão solene de Sengoku. O sorriso irônico de Borsalino. Os tensos fuzileiros navais. E o próprio Darren com sangue escorrendo pelo canto da boca. O tempo pareceu passar mais devagar. Na brisa gélida, flocos de neve dançavam, apenas para desaparecer ao tocar o chão queimado. O Birndiwold olhava fixamente para a moeda girando. Sua superfície polida brilhava com fragmentos de memórias enterradas, palavras arrogantes gritadas da beira de um penhasco enquanto uma criança olhava para o mar. O perigo de sua primeira tempestade no mar. O medo que ele sentiu ao enfrentar um pirata brutal pela primeira vez. Sua primeira tripulação, primeira briga, primeira morte. A luz intensa nos olhos de Birndiwold suavizou-se gradualmente. Então, uma voz, jovem e familiar, ecoou profundamente em sua mente. Olha, mundo, este mar conecta ilhas e países que nunca vimos antes. Não é incrível? Mundo, você tem que navegar até lá um dia. Na beira deste oceano sem fim, algo inimaginável está esperando. Você tem que ir no meu lugar, explorar o mundo e ficar forte. A criança olhou para seu irmão mais velho e confiante, com os braços erguidos orgulhosamente, e seu próprio rosto começou a brilhar de admiração. Irmão, me desculpe. Sem você, mesmo que eu chegasse ao fim do mundo, mesmo que eu visse cada canto deste oceano, qual seria o sentido? Birndiwold sorriu. Ele virou o rosto para cima, abraçando a luz do sol e a neve que caía. Espirro. Uma torrente de sangue jorrou do seu peito. A moeda, tendo atingido seu ápice, disparou de repente, perfurando seu coração. Os olhos de Birndiwold se fecharam lentamente enquanto ele caía no chão. Sengoku observou em silêncio, com o rosto solene. Pelo procedimento padrão, um pirata como Birndiwold, alguém com uma Akuma no Mi poderosa, deveria ser capturado vivo e enviado para Impel Down para uma longa prisão. Era a única maneira de evitar que uma fruta tão perigosa retornasse ao mundo e caísse nas mãos de outro pirata ambicioso. Mas Sengoku não interveio, porque através de seu Aki de observação, ele já conseguia sentir que a força vital do Birndiwold era tão tênue quanto um fio. Ninguém sobreviveria a ferimentos como esses. Conceder-lhe esse último desejo, morrer nas mãos de Darren, foi o último ato de respeito de Sengoku por um rival de longa data. A moeda caiu de volta na mão de Darren. Ele se virou para Sengoku com um sorriso. Missão cumprida, almirante Sengoku. Sengoku piscou e então rapidamente se virou para seus subordinados e ordenou. Saiam. Afundem o último navio pirata dos piratas do mundo. Acabem com todos eles. Não precisa disso. Darren deu um sorriso cansado, tirou um dendemushi manchado de sangue do casaco e discou. Comandante Darren, veio a voz firme de Momonga do outro lado da linha. Alvo confirmado? Afirmativo. Então elimine-o.
Sem problemas. No momento em que terminou de falar, Sengoku instintivamente olhou para cima, uma estranha premonição passando por seu rosto. Um dos navios de guerra da Frota Mar do Norte, ainda pairando no céu, ajustou seu rumo. Um míssil preto se estendeu da lateral do navio. Então, estrondo. Uma explosão de chamas vermelho-alaranjadas irrompeu da cauda do míssil quando ele foi lançado do navio, deixando um longo rastro de fumaça enquanto ele cruzava o céu em direção a um ponto distante no mar. 2 segundos depois, uma explosão abafada ecoou à distância, e raios de luz surgiram através da densa neblina marinha. Sengoku olhou com descrença e atordoamento. Que diabos, foi isso? Reportando ao comandante Darem, o alvo foi afundado. A voz de Momonga soou mais uma vez. Bom trabalho. Darem riu e desligou, depois se virou novamente para Sengoku. Relatório, Almirante Sengoku. Missão cumprida. Durante esta operação contra os piratas do mundo, a Frota Mar do Norte afundou 5 navios inimigos e matou mais de 3.000 piratas. O capitão Birndiwold e o primeiro imediato Biojak foram executados no local. Baixas da Frota Mar do Norte, 0. Sengoku abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Antes que pudesse responder, Darem cambaleou de repente. Sua visão escureceu, e ele caiu de costas no chão. Capitão Darem, chame um médico, agora. Onde está o médico? Traga um médico do navio. Gritos de pânico ecoaram dos fuzileiros navais ao redor. Então acabou, hein? Borsalino olhou para o capitão da marinha inconsciente e sorriu. Sim, realmente acabou, murmurou Sengoku atordoado como se acordasse de um sonho. Sabe, Almirante Sengoku, parece que não fez muita diferença se você estava aqui ou não, comentou Borsalino casualmente. Sengoku foi atingido como um raio. Certo. Além de gritar parem no ele, basicamente não fez nada. Pelo menos Borsalino, aquele idiota nada confiável, apareceu a tempo de salvar a vida de Darem e ganhou algum tempo contra o Birndiwold. Será que toda essa derrubada dos piratas do mundo realmente não tem nada a ver com ele? Ele era irrelevante? Enquanto Sengoku estava ali, chocado com a constatação absurda, ele encontrou o sorriso presunçoso de Borsalino, e seu rosto ficou da cor do fígado. Ele retrucou, nervoso e irritado. Droga, que cara é essa? Eu estava segurando a linha, Borsalino. Você não entende nada de estratégia. Se eu não tivesse tido a visão de ignorar as objeções e entregar o comando ao capitão Darem, você acha que essa operação teria ocorrido tão bem? Depois de dizer isso, ele se virou e avançou em direção ao navio de guerra, praticamente fugindo. Seus passos eram rápidos e pesados. Borsalino observou a figura de Sengoku se afastando e sorriu levemente. Então ele olhou para o capitão da marinha sendo carregado em uma maca e murmurou baixinho. Você sempre encontra um jeito de fazer o impossível parecer fácil, não é? Capítulo 94. Mar do Norte, Filial 321. Gabinete do comandante da base. Sengoku estava com as mãos atrás das costas em frente à enorme janela do chão ao teto, observando os navios de guerra da Frota Mar do Norte retornando gradualmente ao porto militar. Um brilho estranho brilhou em seus olhos fundos. Frota Mar do Norte, supremacia aérea, frota aérea estratégica, unidades de elite treinadas, mísseis de pequena escala, armas tecnológicas de ponta. Um termo após o outro passava por sua mente, agitando sua imaginação. Aquele pirralho do Darem tem uma ambição séria. Sengoku estreitou os olhos e murmurou para si mesmo. Toque, toque, toque. Uma batida leve veio da porta. Entre. Sengoku respondeu, lentamente desviando o olhar e recuperando a compostura habitual. Ele se virou e viu Momonga abrindo a porta. Usando um boné da marinha, o rosto de Momonga estava firme e composto enquanto ele levantava a mão em saudação. Almirante Sengoku, você me chamou? Sengoku olhou para o vice-comandante da base da divisão 321, também o segundo em comando de Darem no Mar do Norte, e assentiu em aprovação à postura calma e firme do homem. Ele sorriu. Minha visita à agência 321 deve estar lhe dando bastante trabalho. Embora o Birndiwold já estivesse morto, as operações de limpeza contra os piratas mundiais ainda precisavam ser realizadas. Além disso, devido à necessidade de reabastecimento, Sengoku decidiu ficar na filial 321 por alguns dias antes de retornar ao quartel-general da Marinha em Marineford. Naturalmente, o gabinete do comandante da base foi assumido diretamente por ele. Momonga balançou a cabeça. Por favor, não se preocupe, Almirante Sengoku. A Frota Mar do Norte foi muito encorajada pela sua presença. Se não fosse pelo seu planejamento, não teríamos visto uma vitória tão decisiva na campanha contra o pirata Birndiwold. Sengoku revirou os olhos. Esse tipo de bajulação não combina com você. Não comece a imitar aquele pirralho do Darem. Momonga deu um sorriso sem graça. Esse tipo de coisa realmente não era o estilo dele. Falando naquele pirralho, como está o estado dele? Sengoku perguntou. Momonga parou por um momento, sua expressão ficando séria. Segundo os médicos militares, o comandante da base Darem sofreu ferimentos extremamente graves nesta batalha. Mais de 30 ossos do corpo foram fraturados em graus variados. Houve hemorragia interna e perda significativa de sangue. A situação é bastante grave. Sengoku ficou em silêncio, soltando um suspiro em seu coração. Aquele pirralho do Darem era certamente ambicioso, montar uma frota tão poderosa sozinho, sem sequer informar o quartel-general da Marinha. Mas com a experiência de Sengoku, era óbvio à primeira vista que os 10 navios de guerra usados na operação contra o Birndiwold haviam sido todos bastante modificados, e as armas pesadas montadas nesses navios, bem como os equipamentos de alta tecnologia usados pelos fuzileiros navais do ramo 321, claramente se originaram da Germa 66. Germa 66. Sengoku de repente se lembrou de outra coisa. Os fuzileiros navais do Mar do Norte intervieram recentemente para mediar uma guerra entre o Reino Germa e o Reino Yadis.
Por alguma razão desconhecida, a Frota Mar do Norte e a Germa 66 acabaram assinando um acordo de cooperação amigável. Então, a parceria de Darren com Vinsmoke Jude começou naquela época? Embora Sengoku estivesse um tanto descontente com a série de ações de Darren, ele não conseguia se convencer a prosseguir com o assunto. Não quando se lembrou de quanto Darren havia se sacrificado na batalha contra o Birndiwold e do estado brutal de seus ferimentos. Afinal, este era o Birndiwold, um pirata que representava uma ameaça real ao quartel-general da Marinha e ao governo mundial. Nunca viu o capitão Darren tão gravemente ferido. Momonga continuou seu relatório, sem perceber a mudança sutil na expressão de Sengoku. Segundo os médicos, qualquer outra pessoa que sofresse ferimentos tão graves já estaria morta. Mesmo que sobrevivesse, ficaria com sequelas a longo prazo, incapacitada para o resto da vida. Quanto mais Sengoku ouvia, mais desconfortável ele se sentia, e uma crescente sensação de culpa crescia dentro dele. Darren quase morrera para ajudá-lo a derrotar o Birndiwold. E, no entanto, momentos antes, ele havia considerado tomar posse da Frota Mar do Norte e sua tecnologia para o quartel-general da Marinha. Seu bastardo, Sengoku. Como você pôde pensar nisso depois de tudo que Darren fez? Com base na avaliação do médico militar, levará pelo menos 2 ou 3 dias para o capitão Darren se recuperar totalmente. Momonga suspirou com um olhar sombrio. Sengoku balançou a cabeça, cheio de emoção. Aquele garoto é realmente incrível. Deixá-lo preso aqui no Mar do Norte todos esses anos foi um desperdício de talento. Vou compensá-lo como puder. Deixe-o descansar e se recuperar. Quando estiver totalmente curado. De repente ele congelou, como se algo tivesse acontecido. Espere. O que você acabou de dizer? Ele olhou fixamente para Momonga. Darren vai se recuperar totalmente em 2 ou 3 dias. Momonga, confuso com a explosão de Sengoku, assentiu. Sim. Um tique nervoso se formou no canto do olho de Sengoku. Você não disse que os ferimentos dele eram graves. 30 e poucos ossos quebrados, hemorragia interna, risco de vida. Sim. Você também disse que qualquer outra pessoa teria morrido, e mesmo que sobrevivesse, ficaria aleijada para o resto da vida. Sim. Sengoku cerrou os dentes. E você não acabou de dizer que nunca tinha visto Darren tão gravemente ferido antes. Momonga respondeu com uma cara séria. Isso mesmo. Sengoku praticamente rugiu. Então por quê? Momonga respondeu honestamente. Nunca vi o capitão Darren tão gravemente ferido. Antes, mesmo que ele fosse cortado por uma espada, explodido por um canhão, queimado pelo fogo ou crivado de balas. Ele geralmente ficava coberto de crostas em meia hora. Desta vez, o comandante da base Darren terá que ficar no hospital por 3 dias inteiros. Com toda a seriedade, ele acrescentou. É realmente muito sério. Aquela expressão solene e sincera quase deixou Sengoku louco. Ele abriu a boca, mas diante da postura completamente séria de Momonga, não conseguiu dizer uma única palavra. Só conseguiu esconder o rosto frustrado. Tudo bem, entendi. Pode ir agora. Preciso de um momento. Sim, Almirante Sengoku. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Momonga fez uma saudação rápida e então se virou para sair do escritório. Espere. Sengoku parou de repente. Onde estão Gion e Tokikaki? Diga a eles para virem me ver. Momonga pensou por um momento e respondeu. Reportando-se ao almirante Sengoku, os tenentes comandantes Gion e Tokikaki não estão atualmente na filial. Para onde aqueles dois fugiram? Perguntou Sengoku. O tenente-comandante Tokikaki foi para o mar com o contra-almirante Borsalino. Segundo eles, estão avaliando a situação civil no Mar do Norte. Momonga franziu os lábios. A boca de Sengoku se contraiu. E Gion? O tenente-comandante Gion foi pegá-los. Sengoku. Capítulo 95. Então, Sengoku, quão viável você acha que é aplicar o modelo da Frota Mar do Norte em nossa sede? No escritório do comandante da base, o militar Denden Mushi transmitiu a voz profunda e autoritária do almirante da Frota Kong. Sengoku franziu a testa e parou por alguns segundos, então respondeu cuidadosamente. Reportando ao almirante da Frota Kong, é difícil dizer neste momento. Vou precisar esperar até que aquele pirralho do Darren acorde para poder ter uma estimativa precisa do custo do equipamento e armamento da Frota Mar do Norte. Em Marineford, dentro do escritório do almirante da frota, Kong estava de braços cruzados, falando em tom baixo. Já ouvi falar muito sobre as armas de alta tecnologia da Germa. Com equipamentos como esses, uma força militar pode ver melhorias significativas na capacidade de combate em um tempo muito curto. Mas Sengoku, você deveria saber melhor do que ninguém, a verdadeira força da Frota Mar do Norte não está em suas armas. É o Darren, disse Sengoku lentamente. Isso mesmo. A chave para a frota voadora está na habilidade Akuma no Mi de Darren. Sem ele, não importa quantas armas de alta tecnologia eles tenham ou quão elitistas sejam suas tropas, a Frota Mar do Norte é apenas uma força poderosa, nada mais. Kong soltou um suspiro pesado. Mas com a habilidade Akuma no Mi de Darren, o valor estratégico daquela frota. Ele fez uma pausa. Sua expressão se tornou solene enquanto dizia claramente. É imensurável. Sengoku concordou com a cabeça. O terror de uma frota voadora já havia sido comprovado por Shiki, o Leão de Ouro. Embora seus piratas voadores fossem numerosos, muito mais do que uma tripulação pirata comum, e ele comandasse dezenas de navios, sua tripulação não era particularmente forte. Faltavam-lhes os combatentes essenciais para manter uma frente de batalha como os capitães de Moby Dick, do Barba Branca, e não era um páreo para a composição de elite da tripulação de Roger. No entanto, para o quartel-general da Marinha, se havia um pirata neste mar que era o mais difícil de lidar, sem dúvida seria Shiki, o Leão Dourado. Sua força pessoal e sua grande frota eram ameaças, mas essas não eram as maiores preocupações.
O que o tornava realmente perigoso era sua Fuva no Mi. Com a capacidade de erguer uma frota inteira no céu, garantindo mobilidade incomparável, ele podia atacar qualquer lugar à vontade e recuar com a mesma facilidade. Era quase impossível se defender. E você precisa entender, Sengoku. Quanto mais forte Darem fica, e quanto mais ele desenvolve sua Akuma no Mi, mais navios ele consegue transportar. Com o talento que ele demonstrou, isso é inevitável. Kong acendeu um charuto, deu uma longa tragada e um leve sorriso apareceu no canto de sua boca. Talvez em um futuro não muito distante, as forças da justiça do mundo tenham um almirante voador. Sengoku permaneceu em silêncio por um tempo. Mas o almirante da frota Kong, sob o controle da frota Mar do Norte, e Darem cobrando impostos no Mar do Norte, nós realmente vamos fechar os olhos? Nos últimos 2 dias, observei a frota Mar do Norte de perto. A devoção deles por Darem atingiu o auge. A tal ponto que no Mar do Norte, as ordens de um almirante como eu têm menos importância do que uma simples palavra de Darem, o mero capitão do quartel-general. E os resultados da investigação de Gion e Tokikaki chegaram. Darem tem usado a receita de impostos que arrecada para equipar seus homens com armas de primeira linha, os navios mais avançados e salários e benefícios muito além dos padrões do QG. Se não impedirmos isso, os Mar do Norte Marines podem eventualmente se libertar completamente do controle do quartel-general e se tornar o exército pessoal de Darem. Ao ouvir isso, Kong de repente riu. Ele disse algo que parecia completamente sem relação. Sengoku, é hora de você crescer. Sengoku franziu a testa claramente descontente. Almirante da frota Kong. Kong riu baixinho. Analisei o arquivo de Darem. Astuto, ambicioso, capaz, implacável e habilidoso em conquistar as pessoas. Você realmente acha que sem a aprovação dele, aqueles 2 novatos impetuosos, Gion e Tokikaki, teriam descoberto tanta informação? Sengoku ficou surpreso. Seus olhos se arregalaram levemente, como se algo tivesse acontecido. Almirante da frota Kong, você quer dizer? Kong exalou uma nuvem de fumaça, com os olhos fixos no mar além de Marineford. As ondas quebravam e subiam. O vasto mar azul estendia-se infinitamente no horizonte, engolindo tudo em suas profundezas. Para esta operação contra o Birn de Wold, Darem poderia facilmente ter mantido a frota Mar do Norte escondida. A hora e o local do acordo eram conhecidos. Arriscado, sim, mas com a sua força, mais a de Borsalino, contanto que você bloqueasse a rota de fuga de Wold, não teria sido difícil derrotá-lo. Mas Darem não fez isso. A voz de Kong tinha um tom sutil. Ele enviou a frota Mar do Norte de qualquer maneira. O corpo de Sengoku tremeu. Ele murmurou em descrença. Ele estava fazendo uma demonstração de força. Kong assentiu. Exatamente. Ele está forçando a sede a fazer uma escolha. Ele mostrou seu valor, sua força, seu talento, o potencial de sua Akuma no Mi e a possibilidade futura de construir uma armada voadora para os fuzileiros navais. E o que ele quer é o Mar do Norte. Ele quer controle e liderança totais sobre o assunto. Ele quer que o QG permaneça em silêncio sobre suas ações lá. Ele quer ser reconhecido como legítimo. Kong estreitou os olhos. Rei do Mar do Norte. Você acha que o QG vai concordar com isso? Ao mesmo tempo, Filial 321, Hospital Militar. Na tranquila enfermaria de ensino superior, o corredor estava repleto de todos os tipos de buquês de flores e cestas de frutas. O ar continha uma leve mistura de sangue e desinfetante. Momonga sentou-se ereto e sério em um banquinho de madeira ao lado da cama, com uma expressão séria enquanto perguntava. Eles concordarão. Eu revelei minha habilidade voluntariamente. É uma oferta que eles não podem recusar. Darem recostou-se na cama do hospital com um charuto aceso entre os lábios. Seus olhos negros e semicerrados fitavam o porto através da janela de vidro, e um sorriso confiante repuxava o canto da boca. Ambos os braços estavam engessados, e seu corpo não estava envolto em bandagens manchadas de sangue. Seu rosto estava pálido devido à grande perda de sangue. Vamos esperar para ver. Não posso dizer isso diretamente, mas Sengoku e Kong são espertos. Eles vão entender a mensagem. A morte do Birn de Wold, o potencial de uma frota voadora, meu desenvolvimento futuro. Tudo isso é suficiente para garantir pelo menos 20 anos de paz no Mar do Norte. Não vai demorar muito para sua comissão chegar. O olhar de Darem pousou no rosto sereno e resoluto de Momonga. Ele sorriu. Parabéns antecipadamente, o novo almirante do Mar do Norte. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96. Isso está absolutamente fora de questão. Sengoku bateu o punho na mesa, a fúria brilhando em seus olhos. Almirante da frota Kong, a Marinha Mar do Norte não é o exército particular de Rogers Darem. Se permitirmos esse precedente, Marineford, como quartel-general dos fuzileiros navais, perderá a autoridade e a dignidade para liderar as forças de justiça do mundo. Do outro lado do Dendemushi, Kong pressionou a mão na testa, claramente sentindo uma dor de cabeça chegando. Sengoku era inteligente, sem dúvida. Mas quando se tratava de questões de poder, ele frequentemente se deixava levar por pensamentos rígidos. No fundo, Sengoku era um soldado tradicional, dedicado ao dever e à obediência. E isso tornava excessivamente cauteloso em relação a certas questões delicadas. Não é ousado o suficiente. Kong parou por um momento e então perguntou. Diga-me, Sengoku, além de Darem, quem mais poderia ter feito o que ele fez? Sengoku ficou em silêncio. Kong deu um sorriso amargo. Gostaria que tivéssemos mais jovens como Darem, mas a verdade é que não temos nenhum. Mesmo aqueles em quem você depositou suas esperanças, Sakazuki Borsalino, e aquele garoto de Garp, ainda não conseguiram fazer o que ele fez. Sengoku murmurou baixinho. Eu nunca tive muita esperança em Borsalino. Kong, ele balançou a cabeça, deu uma longa tragada no charuto e continuou. Darem é excepcional. Muito além de qualquer uma das nossas expectativas.
Sengoku admitiu relutantemente, seu talento é realmente notável. Não, é mais do que apenas talento, disse Kong solenemente. Li seu relatório sobre a operação para eliminar o Binge World. Nem vamos mencionar a frota Mar do Norte que ele construiu do zero. Só o desdobramento da força, o planejamento de emboscadas, o layout tático, a aptidão militar de Darren está entre as melhores destes mares. Ele usou a vantagem de poder de fogo da frota para cortar primeiro a rota de fuga do Binge World. Então ele adulterou o carregamento de armas antes da troca. Cada movimento que o Binge World fazia era previsto. Se você me perguntasse, eu diria que Darren já havia ensaiado essa operação na cabeça umas 100 vezes. Ter alguém tão jovem com esse nível de destreza militar, os fuzileiros navais têm sorte. Se tivesse sido Sakazuki, Borsalino, Dragon, ou até mesmo você, Sengoku, você teria conseguido fazer isso tão bem. Sengoku hesitou, incapaz de responder. Sakazuki, Borsalino, Dragon, seus talentos eram deslumbrantes. Estrelas em ascensão da justiça que inspiravam admiração por onde passavam. Mas a perspicácia política, o comando militar e a profundidade estratégica de Darren já estavam além do que aqueles três poderiam oferecer. Ele exterminou os piratas mundiais sem sacrificar um único soldado. Uma aniquilação completa, sem nenhuma baixa. Quem mais poderia reivindicar tal feito neste mar? O Binge World não era um oponente comum. Sengoku, Garp e Zephyr entraram em confronto com ele inúmeras vezes ao longo dos anos, e sempre saíram de mãos vazias. Nesse sentido, Darren já os havia superado. O rosto de Sengoku queimou ao pensar nisso. O pior? Nesta campanha final contra o Binge World, ele nem conseguiu contribuir. Então agora você entende, Sengoku. Kong disse com significado em sua voz. Quando você pondera o Mar do Norte em comparação com a possibilidade futura de um almirante da marinha com brilhantismo e poder, não vale a pena entregá-lo. E o mais importante, não importa o que os outros digam sobre Darren, esse garoto tem uma linha que ele não vai cruzar. Você pode ver isso claramente pela forma como ele governou o Mar do Norte. A criminalidade diminuiu, a vida civil melhorou, a atividade pirata diminuiu significativamente. Não é esse o tipo de justiça que queremos? Sengoku franziu a testa. Mas, almirante da frota Kong, tudo isso ainda decorre de suas ambições pessoais. Não importa. Kong o interrompeu bruscamente. Qualquer pessoa que viva neste mar tem ambição. Todos sabemos o que Darren quer. Mas se ele realmente ficar forte o suficiente, se um dia puder liderar os fuzileiros navais para eliminar Barba Branca, Shiki e Roger, por que não deveria tomar meu lugar como almirante da frota? Seus olhos envelhecidos brilhavam com clareza. Sengoku, eu sei que você está preocupado que o Mar do Norte se torne a base de poder pessoal de Darren. Entendo. Mas o que você precisa entender é o seguinte: a verdadeira justiça não pode ser limitada por pensamentos limitados. A visão dos fuzileiros navais deve ser muito mais ampla do que você imagina. Deixe-me compartilhar algo com você. Não vai demorar muito para que eu assuma um novo posto na Terra Santa. Os olhos de Sengoku se arregalaram. Almirante da frota, você quer dizer? Sim, a vaga está aberta. O comandante anterior faleceu devido a uma doença. Kong não negou, ignorando o assunto levianamente. Ele se recostou no sofá, a fumaça do charuto subindo pelas linhas duras do seu rosto enquanto falava em um tom profundo e sincero. Sengoku, sempre tive grandes esperanças em você. De vocês, Zephyr e Garp, só vocês têm o que é preciso para me suceder. Para liderar de cima, é preciso ter um coração à altura da posição. É preciso ter a visão para enxergar além do imediato. Enquanto Darren estiver lutando contra piratas, enquanto ele seguir as ordens da marinha, enquanto ele ainda usar esse manto de justiça, ele será um de nós. Você entende o que estou dizendo? O coração de Sengoku tremeu violentamente. As palavras de Kong o atingiram como um raio, explodindo em sua mente e provocando uma tempestade interior. A linha Dendemushi ficou em silêncio por um longo tempo. Eu entendo, almirante da frota. Sengoku finalmente disse, levantando a cabeça lentamente. Sua voz estava calma e serena novamente. Kong soltou uma risada satisfeita. Então, e o comunicado à imprensa? Já decidiu o texto? Sengoku pensou por um momento e então disse solenemente. O almirante Mar do Norte Rogers Darren, em nome da justiça, eliminou com sucesso o destruidor de mundos Binge World. Ha 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 ha. A risada calorosa de Kong ecoou por todo o gabinete do Marechal em Marineford. Capítulo 97. 321 Filial Mar do Norte Marine. Hospital Militar. A cinza do charuto de Darren caiu preguiçosamente no chão enquanto ele exalava uma baforada de fumaça. Ele piscou de brincadeira para a enfermeira que ajustava sua intravenosa, fazendo as orelhas dela ficarem vermelhas. Como foi aquilo que eu pedi para você fazer? Ele perguntou casualmente. Momonga lançou um breve olhar para a enfermeira e respondeu cuidadosamente, seguindo suas instruções. Os navios de guerra envolvidos na operação estavam abastecidos com uma variedade de frutas em seus porões de carga. Mas, não há sinal de nada em comum. Darren franziu a testa. E a ilha-alvo? Você a revistou? Momonga sentiu com seriedade. Estamos fazendo uma varredura completa há 2 dias. Ainda nada. Aquela ilha tem um clima polar, constantemente castigada pela neve e pelo vento. Apenas algumas plantas resistentes conseguem sobreviver lá, completamente impróprias para a habitação humana. Quanto às plantas frutíferas, praticamente inexistentes. Ele fez uma pausa, esperando até que a jovem enfermeira nervosa saísse do quarto antes de baixar a voz. Quando o navio de guerra do almirante Sengoku atracou aqui para reabastecimento, eu embarquei e o revistei pessoalmente. Ainda não consegui encontrar o que você procurava. Verifiquei o diário de bordo. 3 dias antes do início da missão, o estoque de frutas já estava completamente esgotado. Darren soltou um suspiro lento, ficou em silêncio por um momento antes de rir baixinho. Então não é tão simples assim, né? Momonga pareceu hesitante. Tem certeza da sua teoria?
que quando um usuário de Akuma no Mi morre, sua fruta reencarna na fruta mais próxima. Nunca houve um caso registrado de algo assim acontecendo nesses mares. Darren balançou a cabeça. Não tenho certeza. Era só uma teoria. Fazer com que você preparasse frutas frescas com antecedência e conduzisse uma varredura da ilha após a batalha foi apenas um pequeno experimento. Acho que essa teoria não se sustenta, afinal. Darren tinha total confiança nas capacidades de Momonga. Depois de anos trabalhando juntos, ele sabia exatamente o quão diligente e preciso aquele homem era. Não importava quão absurda fosse a ordem, se viesse de Darren, Momonga a cumpriria à risca. E se ele disse que não havia nada, então não havia nada. O que significava que a ideia de que uma Akuma no Mi reencarna em uma fruta próxima após a morte de seu usuário poderia ser descartada. Fazia sentido. Como um transmigrador, Darren tinha uma boa compreensão da linha do tempo de One Piece. Na história original, a reencarnação da Akuma no Mi foi mostrada apenas 3 vezes. Primeiro, Barba Branca morre na Guerra de Marineford. Barba Negra, provavelmente usando a Yami no Mi, de alguma forma extrai sua Gura no Mi. Segundo, a morte de Ace. 2 anos após a guerra, sua Mera no Mi acaba nas mãos de Doflamingo e mais tarde é usada como isca no Coliseu. Terceiro, Punk Hazard. César Clown cria a arma de gosma letal Smile. Ela consome uma Akuma no Mi por meios científicos, assumindo a forma de uma nova Akuma no Mi. Após morrer, presumivelmente por comer doces, uma maçã em uma cesta próxima se transforma e se torna uma Akuma no Mi. Essa última cena em particular levou muitos fãs a acreditarem que esse era o mecanismo de renascimento. Então, para esta operação contra o Bean de Wold, Darren achou que valia a pena testar. Ele fez com que a frota Mar do Norte carregasse um grande suprimento de frutas frescas a bordo. Afinal, a Moa no Mi era incrivelmente poderosa. Mesmo que ele não pudesse usá-la, passá-la para um subordinado para formar uma equipe central poderosa teria sido o ideal. Mas agora parecia que a verdade era muito mais complexa. Ainda assim, isso era compreensível. Se o mecanismo de renascimento fosse realmente tão simples, o governo mundial ou os fuzileiros navais já teriam descoberto há muito tempo. Sem mencionar o número de usuários de Akuma no Mi presos em Impel Down. Ao longo de sua longa história, certamente alguns morreram de tortura, doença, crueldade, ambientes hostis ou simplesmente velhice. Até onde Darren sabia, navios de suprimentos traziam regularmente comida para Impel Down, incluindo frutas. E Impel Down era geograficamente isolada, cercada por todos os lados pelo mar e localizada no Cow Belt. Se um usuário de Akuma no Mi morresse lá dentro e houvesse fruta presente, então, por essa lógica, a fruta deveria ter se transformado. Mas apesar das inúmeras mortes de prisioneiros ao longo dos anos, nunca houve nenhum relato de uma Akuma no Mi aparecendo em Impel Down. Então, talvez não exista realmente nenhum padrão. Talvez seja totalmente aleatório? Darren murmurou para si mesmo. Devo continuar a busca? Talvez demore mais para a fruta reaparecer? Perguntou Momonga. Sim, deixe alguns homens para trás para continuar a varredura na ilha. Mesmo que as chances fossem pequenas, Darren não deixaria passar a chance, não importa quão pequena fosse. Sem problemas. Momonga sentiu. Ah, certo. Mais uma coisa. Acabei de receber uma mensagem de Marineford. O quartel-general confirmou que o 3º campo de treinamento de oficiais começará oficialmente em 10 dias. Um brilho intenso brilhou nos olhos de Darren enquanto ele sorria. Então finalmente está começando? Momonga tirou um documento da pasta ao seu lado e o entregou. Esta é a lista de participantes do 3º campo de treinamento de oficiais. Darren abriu o arquivo. Bem no topo estava seu próprio nome. Almirante Mar do Norte, Comodoro do Quartel-General da Marinha, Rogers Darren. Darren sorriu. Parece que a homenagem pelo incidente de Santa Shields foi aprovada. Fui promovido. Os lábios de Momonga se contraíram levemente. Darren continuou na lista. Tenente-Comandante Kuzan, Mar do Sul. Capitão Doberman, Mar do Oeste. Tenente-Comandante Yamakaji, Mar do Sul. Tenente-Comandante Onigumo, Mar do Oeste. Tantos nomes conhecidos. A geração de ouro, que constelação. Enquanto olhava para a lista, nomes que um dia ecoariam pela Grand Line e moldariam o futuro dos fuzileiros navais, o sorriso de Darren se aprofundou. Cheio de expectativa. As marés de uma nova era estavam subindo. E esta foi uma era iluminada por estrelas. Capítulo 98. Com a divulgação das informações da Marinha, a notícia se espalhou rapidamente por grandes e pequenos meios de comunicação. O lendário pirata, o destruidor de mundos, Bean de Wold, havia sido morto pelos fuzileiros navais no Mar do Norte. No momento em que a notícia foi divulgada, foi como se uma bomba tivesse sido lançada em um lago parado, enviando ondas de choque por todo o mar. Novo mundo em algum lugar no mar. Nuvens brancas como líquidos flutuavam pelo céu, onde o azul profundo acima encontrava o oceano infinito abaixo. Um colossal navio pirata jazia silenciosamente na superfície da água, com o tamanho de uma baleia branca. Uma bandeira de caveira com um bigode branco em forma de cimitarra tremulava no alto do mastro imponente, ao nível das gaivotas que planavam pelos céus. Papai, boas notícias! Um jovem loiro com cabelos cor de abacaxi correu em direção à proa, gritando em choque enquanto agitava um jornal recém-impresso acima da cabeça. Uma figura estava sentada preguiçosamente na proa do navio, segurando casualmente uma garrafa de bebida alcoólica, com um forte cheiro de álcool exalando de seu corpo. Quantas vezes eu já te disse, Marco? Quando algo acontece, a primeira coisa que você precisa fazer é manter a calma. O homem se levantou lentamente.
Com aquele único movimento, uma presença avassaladora surgiu dele, como uma montanha imponente emergindo do chão plano, aparentemente infinita em altura e peso. Sob o enorme navio pirata, o mar calmo subitamente se agitou. Ondulações e bolhas concêntricas irromperam na superfície como chuva perturbando águas paradas. Desculpa, pai. Marco parou bruscamente e fez uma reverência apressada com uma expressão ansiosa. Mas você tem que ver isso. O homem alto virou-se lentamente. A luz do sol caía em raios brilhantes. Ele usava uma capa larga de capitão com uma naginata enorme plantada ao lado do corpo. Seus longos cabelos loiros e rebeldes esvoaçavam suavemente na brisa do mar. Ele era o lendário pirata que governava o Novo Mundo, reconhecido pelos fuzileiros navais como uma ameaça formidável. O homem mais forte do mundo, Edward Nelgat, Barba Branca. Barba Branca olhou para Marco. Seus olhos ferozes suavizaram-se ligeiramente com um sorriso. Tudo bem então. O que aconteceu? Ainda recuperando o fôlego, Marco respirou fundo para se acalmar antes de gritar. Aquele cara, Bindiwold, ele foi eliminado pelos fuzileiros navais. Os outros tripulantes no convés congelaram, visivelmente abalados. Suas mãos pararam enquanto todos respiravam fundo. Crash, ondas surgiram ao redor do navio. Ah? Aquele cara do Wold foi mesmo abatido pelos fuzileiros navais? Um traço de surpresa passou pelo rosto de Barba Branca. Os piratas do Barba Branca já haviam se enfrentado com os piratas do mundo, liderados por Bindiwold. Embora tenha sido apenas um teste, e não uma disputa de rancor, Barba Branca tinha uma boa noção da força do mundo. Ambas as partes mantiveram distância, cientes da força destrutiva dos poderes das Akuma no Mi uma da outra. Para evitar baixas desnecessárias, optaram por uma troca de golpes à distância em vez de uma batalha total. Para ser preciso, Barba Branca destruiu o canhão 100x do Bindiwold com um único soco. Era Sengoku ou Garp? Barba Branca perguntou em voz baixa. Nenhum. Marco balançou a cabeça. Era um cara de quem eu nunca tinha ouvido falar. Um capitão da marinha estacionado no Mar do Norte. O nome dele é Rogers Daren. Barba Branca estreitou os olhos. Ele pegou o jornal de Marco e o abriu. Uma grande manchete de primeira página saltou à tona. O rei do Mar do Norte, Rogers Daren, derrotou com sucesso o lendário pirata Bindiwold, o almirante mais forte do Mar do Norte. O futuro almirante da marinha. O destruidor de mundos Bindiwold, morto no Mar do Norte. Chocante. O supernova marinho que derrubou Bindiwold é um canalha cheio de escândalos. Isso é a distorção da humanidade ou o colapso da moralidade. O artigo incluía uma foto. Rogers Daren em pé sobre uma pilha de cadáveres de piratas no meio de uma batalha, com fumaça saindo atrás dele. Parece um garoto bem ambicioso. Barba Branca estudou a foto do fuzileiro naval de cabelos negros com um sorriso selvagem e de repente caiu na gargalhada. Gurararara. Parece que vocês têm um rival de peso nas mãos. Sua risada estrondosa ecoou pelo céu como um grande sino. Longe no mar, ondas enormes se erguiam sem vento. Camada após camada, rugindo como dragões. O mar estava tremendo. Ao mesmo tempo, em algum lugar na Grand Line, rasgar. Inúmeros raios pálidos rasgavam o céu negro, trovões rugiam enquanto uma chuva torrencial caía. Ventos uivantes agitavam ondas enormes, como as mãos invisíveis de um gigante lançando um navio pirata para frente em uma velocidade vertiginosa. Capitão Roger, ótimas notícias. Na chuva torrencial, um garoto de nariz vermelho e capuz correu pelo convés. Gorororo. Bug, não escorregue. Parado na proa do navio, um homem de cabelos negros, irradiando um aqui selvagem, ria diante da tempestade, com um pé firmemente plantado à frente. Seu casaco carmesim de capitão esvoaçava ao vento, espalhando água em todas as direções. Golden Roger, deixa eu dizer, eu encontrei primeiro Bug. Outro garoto ruivo saiu correndo da cabana e se agarrou firmemente a Bug. Droga, Shanks. Quem te mandou ser tão lento? As duas crianças rolaram e lutaram pelo convés, seus rostos jovens contorcidos de frustração enquanto brigavam. Roger, absorvendo a tempestade na proa, olhou para um homem de óculos e camisa que estava parado ali perto. Tão cheia de energia. Isso sim é juventude e paixão. Me faz lembrar de quando começamos, não é Heilig? Heilig revirou os olhos e suspirou interiormente. Naquela época, o único cheio de juventude e paixão era você. Se não fosse pela insistência incansável desse cara, eu estaria vivendo uma boa vida de aposentado agora. Digam juntos Bug, Shanks. Heilig acenou com a mão. Sim, senhor Heilig. Shanks e Bug olharam um para o outro, depois se endireitaram e gritaram em uníssono. O rei do Mar do Norte, Rogers Daren, derrotou com sucesso o lendário pirata, Bindiwold. Roger e Heilig congelaram. Rei do Mar do Norte? Esse é um apelido que eu nunca ouvi antes. Heilig murmurou franzindo a testa enquanto olhava para o jornal encharcado, com a tinta borrada pela chuva. Os olhos de Roger brilharam de interesse. Parece um cara que realmente sabe lutar. Heilig estremeceu e suspirou. Parece que ele não tem nem 20 anos ainda. Ha. E daí? Roger riu disso. Estrondo. Uma enorme coluna de água do mar irrompeu ao lado do Ouro Jackson, encharcando o convés com respingos salgados. Fogo de artilharia. Capitão Roger. Fuzileiros navais chegando. Estão no nosso encalço. Estrondo. Estrondo. Estrondo estrondoso. Balas de canhão pretas rasgavam a tempestade, cruzando o céu em arco enquanto avançavam em direção ao navio. Estrondo. Faíscas brilhavam como pétalas em cascata. Várias balas de canhão foram cortadas no ar pela lâmina de Heilig, explodindo em nuvens de fumaça. As chamas bruxuleantes iluminaram o rosto sério de Heilig. Roger, você não vai escapar. Um rugido poderoso ecoou da popa, do outro lado do mar tempestuoso. À distância, um fuzileiro naval sem camisa e musculoso estava em pé no topo da proa de um navio de guerra com cabeça de cachorro, arremessando balas de canhão com as mãos vazias contra eles. Ah, de novo não. Bug gritou, segurando a cabeça com terror.
Por que esse cara nunca nos deixa em paz? Vamos morrer mesmo dessa vez. Calha a boca. Shanks tapou a boca de Bug com a mão, rangendo os dentes. Mas, a julgar pelo seu rosto pálido, ele estava igualmente aterrorizado. Gororororo. Garp, não estou a fim de brincar com você hoje. Roger fez uma careta para Garp do outro lado do mar, sorrindo como uma criança travessa. Hora de sair daqui. Afinal, ele é o fuzileiro naval mais forte. Consegui! A equipe gritou em uníssono. Sob o comando da tripulação, as velas do Ouro Jackson enfunaram-se, avançando com os ventos da tempestade. Caramba! Garp cerrou os dentes, atirando balas de canhão cada vez mais rápido. Suas mãos estavam borradas enquanto ele gritava para a tempestade. Não corra, Roger. Não corra atrás, Garp. Estrondo, estrondo, estrondo. Não corra. Então não corra atrás. Cenas semelhantes ocorreram do outro lado do mar. Enquanto as pessoas liam as manchetes, algumas zombavam, algumas ficavam em silêncio, algumas aplaudiam, algumas se enfureciam, algumas eram indiferentes, e algumas estavam ansiosas para agir. Mas uma coisa era certa. Neste dia, o nome Rei do Mar do Norte, Rogers Darin, subiu oficialmente ao palco da Grand Line. Capítulo 99. 3 dias depois. Filial 321, Hospital Militar, ala de nível superior. Uma a uma, as bandagens encharcadas de sangue foram retiradas, revelando pele rosada e músculos expostos por baixo. O físico bem definido e musculoso irradiava masculinidade, fazendo a jovem enfermeira corar e ficar com a boca seca. Darin-sama, vou remover o gesso do seu braço agora. A jovem enfermeira falou suavemente. Não precisa. Eu mesmo faço isso. Darin sorriu, abaixou a cabeça e cerrou os punhos com força. Rachadura. Com esse movimento, os músculos dos seus braços incharam e flexionaram, quebrando o gesso à força e transformando-o em pó. Depois de movimentar os ombros e soltar as articulações, Darin fechou os olhos, aproveitando a limpeza e o cuidado delicados da enfermeira. Toque, toque, toque. Uma batida suave na porta, seguida por Sengoku abrindo-a com um sorriso. Darin, você viu as reportagens no jornal? Você ganhou fama do outro lado do oceano. Darin cumprimentou com um sorriso. Tudo graças à sua orientação e confiança, almirante Sengoku. Ele fez sinal para a enfermeira sair do quarto. Sengoku riu satisfeito. De alguma forma, quando esse garoto o bajulava, isso sempre soava agradável aos ouvidos. Parece que você se recuperou bem. Ele olhou o oficial da marinha de cima a baixo, não mais capitão, mas comodoro agora. Nada mal. Estou de cama há pelo menos 3 dias, respondeu Darin. Os olhos de Sengoku tremeram. Ele balançou a cabeça e continuou. Você recebeu o aviso do quartel-general, certo? A cerimônia de posse do campo de treinamento de oficiais é em 7 dias. Darin assentiu. Bom. Sengoku fez uma pausa, como se quisesse dizer algo mais, mas hesitasse. Darin riu baixinho. Almirante Sengoku, você está aqui para perguntar sobre a Frota Mar do Norte, não é? Esse garoto, muito esperto. Sengoku suspirou interiormente, então sua expressão ficou séria. Sim, é isso mesmo. Darin, com sua percepção e capacidade estratégica, você deve entender a importância do modelo da Frota Mar do Norte para as implantações dos fuzileiros navais. Uma frota naval capaz de voar é suficiente para mudar o equilíbrio de poder nos mares. Mas não se preocupem. As forças dos 4 mares operam de forma independente, e a Frota Mar do Norte permanecerá intacta. O que o quartel-general quer é implementar o modelo da frota nas forças principais. Darin levantou a mão e respondeu firmemente. Não precisa dizer mais nada, almirante Sengoku. Enquanto eu puder contribuir para a justiça, cooperarei integralmente. Compilarei uma lista detalhada das configurações e modificações da Frota Mar do Norte para sua análise. Se a sede precisar de alguma coisa, fornecerei o que puder. No entanto, almirante Sengoku, devo lembrá-lo, a situação da Frota Mar do Norte é única. As armas e equipamentos, bem como as modificações no navio, podem ser bastante caros. Hahaha. Isso não é problema algum. Sengoku caiu na gargalhada, visivelmente satisfeito com a resposta de Darin. Seu olhar para o jovem era cheio de aprovação. Agora está uma estrela em ascensão dos fuzileiros navais. Não como aquele preguiçoso do Borsalino, que nunca está por perto e sempre tem uma atitude tão sem graça. Então, vou deixar por isso mesmo. Sengoku deu um tapinha no ombro de Darin com um sorriso. Tenho grandes expectativas para você, Darin. Não deixe de se destacar no treinamento intensivo. Ele fez uma pausa, depois se inclinou um pouco e baixou a voz. Quando você se formar, venha ser meu ajudante. Bom tempo hoje, almirante Sengoku. Uma voz lenta e arrastada veio da porta. O rosto de Sengoku escureceu. A expressão de Darin ficou estranha. Lá estava Borsalino, já encostado preguiçosamente no batente da porta, com as mãos nos bolsos, observando Sengoku com um meio sorriso. A sala caiu em um silêncio constrangedor. Sengoku ficou paralisado. Algumas gotas de suor começaram a se formar em sua testa. De repente, ei, sou eu, Sengoku. Ele sacou um Dendemushi militar do casaco e gritou para ele, em pânico. O quê? Aconteceu algo tão sério assim. Tudo bem, volto imediatamente. Ele saiu correndo da sala, com passos apressados e um pouco desajeitados. Darin, Borsalino apontou casualmente para o Dendemushi. Almirante Sengoku, acho que a linha não estava conectada. Sengoku congelou. Sua expressão mudou. Sinal ruim? Ele cerrou os dentes. Droga, e em um momento tão crítico. Com isso ele acelerou o passo e desapareceu pelo corredor. Linhas escuras apareceram lentamente na testa de Darin. Borsalino riu baixinho e entrou na enfermaria. Parece que sua recuperação está indo bem. Nada mal. Darin flexionou os pulsos e cotovelos ainda rígidos. Borsalino lançou-lhe um olhar. Sob aqueles óculos escuros de sapo, algo brilhava. Nunca pensei que você estivesse se escondendo tão fundo. A Frota Mar do Norte realmente me pegou desprevenido. Darin lançou-lhe um olhar e sorriu.
Contra-almirante Borsalino, diga apenas o que você veio dizer. Borsalino levantou ambas as mãos em sinal de rendição simulada. Você me pegou. Tudo bem, tudo bem. Eu tenho algo para conversar com você. Seu tom lento e arrastado fazia parecer ainda mais irritante. A frota Mar do Norte é impressionante. Uma frota aerotransportada tem um enorme valor estratégico. Mas você não percebeu uma coisa? Mesmo com o armamento tecnológico da Germa 66, o poder de fogo da frota ainda não é suficiente? Darren estreitou os olhos e sentou-se ereto inconscientemente. O que você está insinuando, contra-almirante Borsalino? Borsalino sorriu fracamente. Os fuzileiros navais estão prestes a estabelecer uma nova unidade científica, destinada a trabalhar diretamente com a pesquisa do cientista genial, Dr. Vegapunk. O objetivo é aplicar suas inovações em combate para fortalecer as forças dos fuzileiros navais. Como alguém 500 anos à frente de seu tempo, o Dr. Vegapunk descobriu recentemente alguns padrões muito interessantes. Com base neles, ele desenvolveu uma arma bastante intrigante. Isso despertou o interesse de Darren. Você quer fazer testes de campo e coletar dados de combate? Bingo! A luz nos óculos de Borsalino piscou. Ele sorriu. A frota Mar do Norte está interessada? Darren perguntou. Que tipo de arma é essa? Borsalino levantou um dedo. Uma onda de calor intenso e destrutivo começou a subir da ponta do seu dedo. Uma luz dourada começou a se formar. Capítulo 100. O canhão laser instalado nos pacifistas. Vegapunk já havia desenvolvido um protótipo funcional tão rapidamente? Observando a figura de Borsalino enquanto ele se inclinava para frente e saía do quarto do hospital, Darren pensou consigo mesmo. Se for esse o caso, então Vegapunk já deve ter desvendado o segredo por trás da transferência das habilidades da Akuma no Mi. Esse foi um bônus inesperado. Naquela época, o sistema Shichibukai ainda não havia sido estabelecido, e o protótipo pacifista tirano Bartolomeu Kuma provavelmente nem havia zarpado. O que significa que os pacifistas que apareceram durante o incidente do arquipélago de Sabaldi na história original provavelmente nem existiam como conceito ainda. Se a frota Mar do Norte pudesse ser equipada com um certo número de canhões laser, fileiras de navios de guerra invencíveis perfurando as nuvens e descendo dos céus, varrendo tudo dentro do alcance com o armamento laser mais avançado dos mares. Só de imaginar a cena, Darren ficou arrepiado. Superioridade tecnológica esmagadora. Se esse plano desse certo, ele mostraria aos chamados grandes piratas o que o poder da ciência realmente significava. Toque, toque. Alguém bateu suavemente na porta. Entre. Darren respondeu. A porta do quarto do hospital se abriu suavemente. Uma mulher alta de cabelos negros entrou de salto alto, exalando uma aura ousada e confiante. Que visitante raro! Olhando para a figura impressionante conhecida como a Flor dos Fuzileiros Navais, Darren não pôde deixar de provocar. Gion lançou um olhar frio para Darren, colocou casualmente um buquê na mesa de cabeceira e disse categoricamente. Você ainda está vivo. Vilões realmente vivem muito. Darren deu de ombros. Um rosto inchado como uma cabeça de porco apareceu atrás de Gion, sorrindo e fazendo caretas. Você parece bem enérgico. Ao ver o rosto machucado de Tokikaki, agora ainda mais abatido, Darren caiu na gargalhada. Tokikaki, o que aconteceu com você? Levou uma surra no bordel? O rosto de Tokikaki ficou vermelho. Ele olhou nervosamente para Gion e começou a gaguejar. Alvo. Os olhos de Darren tremeram e algumas linhas escuras apareceram em sua testa. Ele balançou a cabeça. Vocês dois precisam de alguma coisa? Gion falou lentamente. O campo de treinamento de oficiais está prestes a começar. O tenente-comandante Tokikaki e eu também fazemos parte deste grupo. Iremos para o quartel-general para treinar com vocês. Darren assentiu. Sim, eu já vi a lista. Com sua força e patente, era natural que eles conseguissem vagas no campo de treinamento de oficiais, mesmo que fosse um pouco cedo para eles. Considerando que o tempo que passaram no Mar do Norte aprimorou significativamente suas habilidades e experiência, Sengoku colocá-los no programa antes do previsto fazia sentido. Claro, também era possível que a velha raposa só quisesse que ele continuasse sendo o babá desses dois. Parabéns a vocês dois. Gion assentiu e se virou para sair. Mas assim que seu pé cruzou a soleira, ela parou abruptamente e deu um passo para trás. Ela ficou ali em silêncio por um momento. Capitão Darren, não, Comodoro Darren. Acho que lhe devo um pedido de desculpas. Darren sorriu com interesse. Por que isso? Gion murmurou. Retiro o que disse sobre você antes. Mesmo que você fume e beba, ame dinheiro, persiga mulheres, goste de matar e tenha uma enorme sede de poder. Ela mordeu o lábio inferior. Você ainda é um bom fuzileiro naval. Justo. Os olhos de Darren se estreitaram, divertidos. Parece que você percebeu algo. Gion não disse nada. No caminho de volta da captura de Tokikaki, ela avistou duas figuras familiares. Uma floricultura pequena e aconchegante. Lá dentro, pai e filha estavam vestidos de forma diferente, com penteados alterados e cabelos tingidos, aparência completamente diferente. Mas ela reconheceu aquela garotinha inocente instantaneamente. Darren, no entanto, sorriu de repente. Mas eu ainda prefiro você como antigamente. Toda selvagem e indomável. A expressão de Gion escureceu, e ela saiu pisando duro da enfermaria, deixando para trás a risada alegre do Comodoro da Marinha. Na enfermaria, Tokikaki balançou a cabeça, observando a cena com um olhar de espanto. Você realmente tem algo. Nunca vi Gion se desculpar com ninguém antes. Darren riu baixinho. Só porque isso não aconteceu antes não significa que nunca acontecerá. Tokikaki bofou. Você é tão exibido. Ele fez uma pausa e de repente passou o braço em volta do ombro de Darren, resmungando. Mas falando sério, cara, você é frio.
Acabar com o Grindelwald e não me levar junto para a glória? Ele levantou o punho cerrado com os olhos brilhando. De pé naquele navio de guerra no céu, observando você lutar na ilha, meu sangue fervia. Eu tremia todo de febre de batalha. Sério? Ouvi de Momonga que você ficou pálido e suas mãos tremiam tanto que quase quebrou o corrimão. Aquilo era medo de altura. Tokikaki corou furiosamente. Você entendeu? Medo de altura. Se você tivesse me decepcionado, eu poderia ter lutado ao seu lado. Talvez nem precisássemos do Borsalino. Nós dois, lado a lado, poderíamos ter derrotado o Grindelwald sozinhos. Sua voz estava cheia de indignação. Cara, essa teria sido a história perfeita. O fuzileiro naval genial do QG Tokikaki derrotando um pirata lendário. Imagine só todas as mulheres. Não, o apoio do público que eu teria. Eu seria a estrela em ascensão dos fuzileiros navais, o farol da justiça. Darren olhou para ele. Mas foi exatamente assim que eu vi você se gabando. Tokikaki hesitou. Eu. Seu rosto mudou de cor, então ele se jogou pesadamente em uma cadeira, agarrou a cesta de frutas que estava ali perto e começou a roê-la com raiva. Darren riu e balançou a cabeça. Ele se levantou, vestiu seu uniforme e pegou uma capa de justiça novinha em folha do cabideiro. Vou sair um pouco. Para onde? Tokikaki perguntou com a boca cheia, roendo uma melancia. Visitar um bordel. Leve-me com você. Você não tem medo que Gion te espanque até a morte? Bem, você sabe, eu só estava testando você. Um homem virtuoso como eu jamais iria a um lugar como aquele. Ah? E eu aqui achando que ainda tinha um monte de cartões VIP não utilizados dos presentes que as pessoas me enviaram. Comodoro Darren. Algo tão corruptor para o moral da marinha precisa ser destruído. Deixe comigo. Juro que cumprirei a missão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.